É com muito prazer que nós estamos aqui juntas novamente, eu e Mônica. O nosso tema de hoje, gente, nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre o desejo em baixa. Como você pode se soltar mais e revitalizar o seu relacionamento? E esse tema, né, desejo em baixa, é um obstáculo para que a mulher possa construir o seu relacionamento extraordinário. E o que é isso? Nós vamos falar um pouquinho, tá, Mônica, para a gente aquecer e esclarecer. É o seguinte, o desejo é algo intrínseco da pessoa. Cada pessoa tem o seu nível de desejo, seu nível de tesão, e lembrando que desejo é a libido, é a energia vital que a pessoa tem. E essa energia, ela tanto vai para a sexualidade, tanto ela é canalizada para a sexualidade, como também algumas pessoas podem canalizar a sua libido, sua energia, para outras coisas, por exemplo, para a arte, para o trabalho, tem aquela pessoa que trabalha demais, deslumbrada pelo trabalho, então assim, mas agora nós vamos falar sobre desejo sexual em baixa, que ele é um obstáculo para a pessoa construir esse relacionamento, né? Porque o relacionamento tem a ver com amor, cumplicidade, mas também com tesão, porque a gente ama com o corpo, né? Exato. A gente ama com o corpo, né, Mônica? Então, o que acontece? Em algum momento da vida, pode ser que a mulher diminua o seu tesão, diminua o seu desejo. E isso pode constituir um problema, pode constituir um obstáculo para ela construir um relacionamento extraordinário. Então, nós, mulheres, passamos por vários ciclos da vida, por várias fases da vida. E em cada fase, nós lidamos com o desejo sexual de uma forma. Quem lembra lá a primeira batida do coração, aquele tesão, ver aquele menino, aquela menina, né, Mônica? Nossa. E aí o coração estremece, né? E dá vontade de saber quem é essa pessoa. Meu Deus, eu preciso falar. Então, na fase da adolescência, gente, a descoberta da sexualidade, já nós vamos chegar na menopausa, nós estamos na adolescência ainda. Né? Então, na fase da adolescência, a descoberta da sexualidade, os hormônios estão em alta, efervescendo, um turbilhão de desejo, e os jovens literalmente só pensam nisso, não é isso? Depois vem a fase da conquista amorosa, aí você já conseguiu chegar perto da pessoa e começam a namorar. E aí também ocorre uma necessidade muito forte da sexualidade, e os jovens ficam procurando sempre um modo de encontrar, um modo... Em geral, os parceiros moram ainda na casa dos pais, não é mesmo? E ficam à espera de oportunidades para ter um encontro amoroso. Tá. Mais para frente, tá, o casal decidiu, vai casar, vai juntar, vai morar junto, e já é outra fase, né? Então, aí o casal já está um pouco mais calmo, porque tem pelo menos já garantido o lugar que pode transar, né, Mônica? Não é mesmo? É verdade. Não é? É verdade. E aí, mesmo assim, uma fase de mais tranquilidade, porque já tem a garantia que pode transar, ok? Mas, e também o desejo está em alta, é a fase do descobrimento. Lua de mel, gente. Quem lembra da sua lua de mel, não é mesmo? Aquela coisa que a gente ficava esperando a noite chegar, a oportunidade chegar. Então, isso são fases. E depois, gente, ocorre a gravidez, né? Na gravidez, tem casais que diminuem
o relacionamento sexual, às vezes por algum problema emocional, ou então pelo estado da gravidez. Então, cada caso é um caso, né? Não existe uma regra geral que na gravidez os casais diminuem. Não, tem casais que continuam do mesmo jeito. Transa à noite, madrugada a criança nasce. Então, cada casal é um casal, né? E depois, Mônica, o que acontece? Acontecem crises conjugais, não é mesmo? E quando as crises acontecem, uma das primeiras coisas que dá baixa é o sexo, né? Não só porque não tem clima mesmo, ou também quando um dos dois usa a sexualidade para picar o outro. Isso é terrível, viu, gente? Não é, Mônica? E depois chega a meia-idade, né, Mônica? Lá perto dos 50, 40 e tantos, 50. E as mulheres, como disse alguém aqui, na menopausa diminui. Mas aí tem uma história. Essa questão de falar que na menopausa diminui, não é bem assim, né, Mônica? Não. Não é bem assim. O que acontece após a menopausa, né? Porque a menopausa é só quando a menstruação acaba. Então, o que acontece aí? Na verdade, gente, é cultural. Nós, mulheres, fomos ensinadas que após o período de ter filhos, que não precisa mais de sexo, mas isso é cultural, gente. Biologicamente, alô, Priscila, biologicamente, a mulher fica com mais apetite sexual, porque a testosterona se eleva quando o hormônio feminino abaixa. Então, gente, vamos lá, mais uma fase da vida, maturidade, o casal vira idoso, o casal se torna idoso, e aí vem aquela mala de preconceitos. Porque o idoso não tem apetite sexual, porque não precisa mais transar. Gente, tudo conversa, né, Mônica? Total. O idoso, assim como o jovem, todos temos apetite sexual. O que vai depender é como nós lidamos com isso. Porque, às vezes, Mônica, os jovens têm preconceito, sim, quanto à sexualidade dos idosos. Mas, sabe o que acontece, Mônica? Muitas vezes são os próprios idosos que têm preconceito quanto à sua própria sexualidade. Não aceitam. Né? É verdade. E aí, Mônica, você pode me dizer, vamos lá para... por que será que a falta de desejo é um obstáculo para a construção de um relacionamento extraordinário? Entendeu a pergunta? Por que será que quando o casal, a mulher, tem falta de desejo, isso impede a construção de um relacionamento? Por quê, gente? É meio óbvio, né? Sim. Porque se a libido está em baixa, a tendência é o casal se afastar. Cada um fica do seu lado. Então fica aquele casalzinho assim, bonitinho, simpático, os dois sob o mesmo teto. Mas não transam porque não tem mais necessidade. Só que acontece o seguinte: se tiver bem para os dois, tudo bem. Mas se tiver bem esse desejo em baixa só para um, aí é um problema do casal, né, Mônica? E a gente tem que lembrar, Celisa, que muitas vezes, pelo menos um ou o marido ou a esposa relaciona a falta do sexo ao amor. Então, poxa, ela não faz mais sexo comigo, ela não me ama mais. Ele não faz mais sexo comigo, ele não me ama mais, né? Isso. Olha só, até ela colocou aqui, ó, a Giz, e quando é o contrário, a mulher quer e o homem não, porque pode acontecer, sim, também, que o homem
vá perdendo também o desejo. Acontece também, né? Pode falar, Isso. Celisa, fala um pouquinho. Então, acho que é bom a gente dizer isso. Sim. Essa queda do desejo, a baixa do desejo, não tem uma regra. Não. Acontece mais com a mulher, acontece mais com o homem. Acontece com o ser humano, Sim. que ou está com algum problema, e aí é importante que o casal vá, a mulher ao ginecologista e o homem ao urologista, para ver se existe algum problema hormonal, para ver se a saúde está boa, né, Mônica? Muitas vezes o uso de medicamentos, ele atrapalha. Por exemplo, a pessoa que está com depressão, a pessoa, e toma medicamento antidepressivo, em geral, esse medicamento inibe a libido. Então, o bom é que se peça ao médico, ao psiquiatra, para prescrever uma medicação que tenha menos efeito colateral aí. Então, a pessoa que perguntou quer dizer o seguinte: pode ser um problema, como é que fala, de saúde física, que afeta a saúde psicológica, e também a questão do relacionamento, porque tanto o homem quanto a mulher, quando o parceiro está com libido baixa, pode ocorrer que a pessoa não consiga lidar com a situação e até procure outra pessoa para se relacionar. Mas, gente, isso não é regra geral. O importante é a pessoa, antes que se tenha coisas mais catastróficas, por exemplo, consequências mais catastróficas, que a pessoa procure tanto cuidar da saúde quanto também do relacionamento. E aí eu fico pensando, Mônica, quanto à saúde, né, Mônica? Muitas pessoas não cuidam da saúde. Não. A mulher, por exemplo, não cuida da própria aparência, não faz exercício físico. Um dos problemas da queda de desejo é a falta de exercício físico. Sim. Então, não é? Fica aquela mulher sem tono, sem energia, sabe? Não tem vontade de nada. Ou então, o homem também, o homem sedentário, por exemplo, se deixa engordar muito. Então, assim, tem uma série de fatores que influenciam nisso, né? E é uma coisa, Celisa, só para fechar, tu esclareceu perfeitamente, mas a gente tem que lembrar que a produção de testosterona no homem, durante a vida inteira, desde a adolescência até a fase madura, ela é linear. Então, ela não sofre alterações como a nossa, que os nossos hormônios sobem e descem semanalmente. Então, o homem é uma produção linear. A mulher, a gente sente mais depois, quando cessa a nossa menstruação, por isso que já escreveram aqui, né? Perde a lubrificação, eu vi aqui o pessoal escrevendo, mas por quê? Porque como a gente tem essa queda, né, hormonal, nós sentimos mais, nós falamos mais que perdemos a libido, porque nós sentimos talvez mais sintomas físicos, mas os homens também têm queda de libido, né? Então, só talvez não é tão falado, tão explorado, né? Mas é importante isso que a Celisa falou para a gente também, né, depois trabalhar mais esse tema, hein, Celisa? Porque ele é um tema meio... Exato, ele pega muito, né? Ele vem sempre. Então, a questão o que a mulher deve fazer? Compreender que o parceiro, e isso serve para os dois, né? Para o homem e para a mulher, compreender que o parceiro ou que a parceira estão com algum problema, seja emocional, seja de saúde. Então, ser parceiro também na hora em que o sexo está em baixa. Porque, vejam só, se você tiver uma atitude somente de cobrança ou de crítica, é terrível, tanto para... acho que culturalmente, mais para o homem não ter
essa libido em alta, porque é exigido dele que tenha uma performance nota 10. Então, assim, gente, mulher, se você tiver com esse problema, se o seu homem tiver com baixa libido, saiba compreendê-lo, saiba conversar, dialogar, sem criticar, sem ficar falando dele para as amigas, sem ficar falando dele para meio mundo, mas conversar os dois para se chegar a uma conclusão. Porque se hoje é ele que está com baixa libido, amanhã pode ser você. Sim. Então, quando o casal cria essa intimidade, essa conexão amorosa e afetiva, ele pode lidar bem com todas as oscilações do desejo. Olha, então, vamos lá. Ó, Celisa, olha que bonita aqui, ó. A Maria Ângela escreveu uma palavra perfeita: reciprocidade em tempos de baixa libido. Exato, muito bom, Maria Ângela. A questão é o seguinte: se nós temos essa reciprocidade, se nós sabemos acolher o parceiro ou a parceira que num momento está com falta de libido, gente, pode ser tantas coisas, tantos motivos. Pode ser um problema profissional, a pessoa está com receio de perder o emprego, pode ser um problema do filho, que afeta muito, pode ser um problema financeiro, vários problemas. Agora, sabe o que resolve? Aquilo que a pessoa aí acabou de falar, reciprocidade e diálogo. Diálogo, né, Mônica? Porque quem tiver com problema de baixa libido, se ficar fechadinho, não conversar, não expor, não vai se chegar a nada. Agora, se a pessoa aceita que aquilo é passageiro, que aquilo é circunstancial, pode-se buscar soluções. Então, resumo, a questão pode ser de saúde física, uso de medicamentos, sedentarismo, que mais? E a questão relacional. Pode ser que o casal esteja em crise e aí um dos dois desconta na falta de sexo. Bom, seguindo. E a pergunta é, por que esse obstáculo pode ser superado? Gente, esse obstáculo pode ser superado porque é comum, é normal, o ser humano gosta de sexo, o ser humano precisa, não só gosta, precisa, não é mesmo, Mônica, de sexo. Exato. Né? E quando o casal se uniu, era sexo nas fases da vida, lá no início, sem preocupação, não é mesmo, Mônica? Né? Lembra, Mônica, no começo? Não tinha filha, não tinha nada. É aquele frio, né? Uma coisa, um negócio. Já pensou? E mês de julho, aí no sul, hein, Mônica? Que calorzinho bom que dava. Então, essas crises no relacionamento, essas crises podem ser um trampolim para o casal revitalizar, para que as pessoas se reaproximem. E aí, gente, tem umas dicas aqui boas, viu, Mônica? Vai pensando nas suas aqui. Gente, então, o que fazer? O que fazer quando um dos dois está com baixa libido, que é menos transado que o outro? Criticar não adianta, tá, gente? Vamos pensar o que ajuda, né? Então, olha, o casal pode lembrar os tempos do começo do namoro, não é mesmo, Mônica? Você já lembrou aí do friozinho, hein, de Santa Catarina, não é? Minhas amigas estão lembrando aqui, ó. Exato. Então, aquele friozinho gostoso. Quem casou em julho sabe o que é isso, né? Eu casei em julho. Então, relembrar os tempos de namoro, lembrar o que te encantou no parceiro ou na parceira, nada de crítica. Então,
um exercício prático. Gente, quem está aqui nos ouvindo, pegue um lápis, uma caneta, mesmo que você não esteja com baixa libido, porque você vai poder utilizar isso. Pega um lápis, uma caneta e um papel e coloque quais são as qualidades que te encantaram no parceiro. Gente, mas eu estou falando qualidades, tá? Enumera, coloca aí as qualidades do parceiro que te fizeram encantar-se com ele, né? Então, muitas vezes, uma qualidade, por exemplo, a pessoa calma, é tranquila, é aconchegante, aquilo dá muita vontade, muita tesão. Só que depois, a própria qualidade de ser calminha demais ou calminho demais, num outro momento da vida, num outro ciclo, pode se tornar um problema, que a pessoa fica muito pacata. Então, olha que interessante, no casal deve haver um balanço, deve haver um equilíbrio. Quando um dos dois está com menos libido, que o outro perceba, mas sem crítica, atice um foguinho, apimente a relação, não é? Então, e outra coisa, gente, todos nós temos defeitos, né? E qualidades, né? E problemas. A questão é, você vai focar somente nos defeitos do parceiro, né, Mônica? Não vai levar a nada, não. Né? Agora, se você foca também nas qualidades, e principalmente lembrando as qualidades que te deram muita tesão, você pode reavivar esse relacionamento. E outra coisa, gente, principalmente nesse tempinho agora está mais fresco, pelo Brasil afora, até Goiânia, viu? Está mais fresco. Então, criar momentos juntos para ficar juntinho, coladinho, ver aquele filme gostoso, sabe, Mônica? Aquela série, não é mesmo? Ficar abraçadinhos, ficar de mãos dadas, olhar nos olhos. Vocês já fizeram essa experiência de olhar nos olhos do parceiro? Olhar simplesmente. E eu costumo fazer isso com clientes e acontecem coisas extraordinárias, porque nós não paramos para olhar para o parceiro. Então, e quando a gente começou a namorar, acontecia isso, não é? Então, olhar para o parceiro e tentar comunicar a tesão, o amor, o que for, olhando nos olhos. Isso atiça, gente. Isso é um bom exercício, não é mesmo? Porque aquela pessoa, isso é bom esclarecer, Mônica, aquela pessoa que está com menos desejo, muitas vezes até ela evita aproximar, porque já fica pensando assim, Mônica, não vou aproximar demais, não, eu não vou beijar, porque vai que a pessoa quer, então a pessoa nem dá o primeiro passo. Você já escutou isso, Mônica? Muito, já muito. Escutou? A pessoa vai querer sexo, então eu não quero nem chegar perto. Não vou nem chegar perto, já não vou nem beijar mais. Então, não é legal isso, né? Então, criar momentos de ficar junto, porque descompromissadamente a pessoa vai se aproximando. Para quê? Para diminuir o tabu, para a pessoa se entregar na relação com mais leveza, não é mesmo? Até a nossa já falei que maravilhosa. É o médico. Aqui, Celisa, a Kátia maravilhosa, que está sempre aqui com a gente, ela escreveu isso, propor uma massagem sem interesse sexual, né, um carinho bem gostoso, para você criar essa conexão, né, já que a pessoa está com baixa libido, e aí não precisa ter esse receio, só quer sexo. Não, é só esse carinho. E aqui eu estou vendo mensagens aqui, Celisa, de pessoas que estão dizendo que só focam no defeito. Então, essa tua fala está sendo muito importante aqui, ó. Muito bom. Então, gente, focar nas qualidades, porque você,
sendo uma pessoa inteligente, escolheu uma pessoa à sua altura, não é mesmo? É. Então, se ele te encantou, ou ela, se houve um encantamento, esse encantamento pode ser revigorado e revitalizado. Outra coisa, gente, já falamos que é bom ir ao médico, né, para checar essa questão hormonal. É estimular a imaginação, ter fantasias ao nosso velho e novo tema das fantasias. Não é? Adoro, nós temos que estimular a fantasia, a pessoa se imaginar. Imagina você, naquele local da lua de mel, como é que foi as primeiras vezes, como é que era o contexto, como é que você estava, como é que você se via. Esse fim de semana, Mônica, eu e meu marido estávamos fazendo um tour por nossas fotografias. Meu Deus, que delícia! Nossas fotografias do início do casamento, cada um mais jovenzinho, com 20, 30 anos. Então, tudo isso, nós vamos estimular a nossa fantasia, nos ver em situações, não é mesmo? Em situações gostosas com o parceiro. Porque quando ativa a lembrança se ativa no presente. E aí é o presente que é aqui que nós podemos nos aquecer. Outra coisa, gente, masturbação. Se você está sem libido, é o momento do autoconhecimento, né? Eu percebo, Mônica, que nesse momento agora de isolamento, as pessoas estão buscando mais se masturbar, ou pelo menos clientes meus relatam isso. Então, assim, aí as mulheres estão comprando mais os brinquedinhos, não é? Então, gente, tudo isso que nós estamos falando hoje são modos, são dicas para você reaquecer o seu relacionamento e transformá-lo num relacionamento extraordinário, né, Mônica? Exato. E tudo isso, gente, são exercícios para a gente estimular a própria libido, né? Outra coisa legal, sabe o quê? Eu vou aqui, Celisa, tem um aqui da Lu. Olha só, lê ali a mensagem. Quer que eu leia para você ali, ó? Sim, que eu não estou vendo. Quando a gente vai dar um beijo, um abraço no marido e ele se vira e recusa ou reage friamente, como que a gente deve se comportar nesse momento? Isso é terrível, né? Não é fácil, eu concordo. Só que nós precisamos de ver. Esse é o texto que está acontecendo. Ele virou o rosto. Esse é o texto, vamos imaginar? Esse é o texto. Existe um contexto, o que está acontecendo em volta. E existe também um pré-texto. Então, nós precisamos analisar as três situações. O fenômeno, o que está acontecendo fui dar um beijo e virou o rosto. Isso é o texto. O contexto, o que é? O que está acontecendo na relação? Porque um dado somente assim do casal não dá para a gente analisar. Ainda mais numa live assim, não dá para analisar, porque senão a pessoa, eu falo alguma coisa e isso é pego como eu sou sexóloga, terapeuta, mais de 28 anos, a pessoa pode falar, o terapeuta falou isso. Não. Existe um texto, um fenômeno. Ele virou o rosto, não quis me beijar. Tem que ver o contexto. O que está acontecendo na relação? O que aconteceu nos últimos tempos? O que está acontecendo? E o pretexto é o seguinte: o que será que ele está querendo comunicar com isso? Então, para uma análise mais detalhada, Mônica, e a pessoa que perguntou, é preciso uma conversa, e não só com o parceiro, ou se precisarem de um aconselhamento psicológico com um terapeuta, sem generalização, gente. O virar o rosto pode ser tanto uma chateação, uma preocupação, como também até uma estratégia para você buscar mais e querer mais. Entende o que eu estou falando?
Então, são casos que não dá para generalizar, tá bom? Sim, então, vamos lá. Vou propor para vocês aqui agora uma visualização. Topam? Vejam só. Feche os olhos, podem fechar. Eu não vou ver que vocês estão de olho fechado, mas para vocês aproveitarem, vocês podem fazer isso. Então, feche seus olhos, imagine-se leve, livre e solta. Não coloque obstáculos na frente. Seja você, sinta sua pele, sinta-se viva, perceba como é bom se tocar, relaxar com você mesma e com o parceiro. Imagine-se com o parceiro numa situação gostosa, íntima, sem obstáculo, sem neuras, sem cobrança. Tente entrar nesse clima e vão abrindo caminho para o desejo, porque o desejo já existiu entre vocês. E se você explorar esse desejo, esse toque, esse carinho, a tendência é que esse desejo pode voltar a faiscar. Então, fique em contato com isso, agora, aqui com a gente, e depois, mais tarde, em outro momento, e antes de encontrar com o parceiro também, estimule a sua imaginação, se veja na situação mais gostosa e prazerosa que você puder, e evoque, lembre aqueles momentos em que tudo esteve bem, em que vocês se comunicavam, em que vocês tinham diálogo, tinham abertura, tinham tesão. Então, é isso aí, gente. Agora vão abrindo os olhos para a gente continuar. E depois vocês podem repetir essa visualização em qualquer momento para aquecer, não é, Mônica? Muito bom. E agora eu vou contar casos clínicos para vocês, porque de repente vocês podem se ver nessas situações. Ó, primeiro caso que eu vou contar para vocês, veja lá, Mônica, é uma cliente na faixa assim, de seus 45 anos, viu, gente? Vamos vendo quem é que se identifica. É uma mulher muito reservada, sabe? Teve uma criação muito rígida, na família não se falava em sexualidade, os pais pouco se abraçavam e não davam demonstração de carinho. A mulher era competentíssima profissionalmente. E ela emprega todo o tempo dela ou no trabalho ou com os filhos. Então, competente, profissionalmente, boa mãe, cuida de tudo, aquela mãe perfeita, cuida dos filhos e cuida da profissão. Só que ela é descuidada com o marido e consigo mesma. Ela era assim, meio apagada, sabe, Mônica, na aparência. Não cuidava, não passava um batonzinho, não cuidava do cabelo, vivia de rabo de galo, sabe? Descuidada. Bonita, sabe? Mas descuidada. Então, e apesar dela ter desejo pelo marido, ela nem expressava e nem procurava o marido. E o homem, por sua vez, chegava, vai anotando aí as perguntinhas, Mônica. Ele chegava em casa cansado, comia e dormia, e ela, a mesma coisa, recebia, dava o jantar para ele e ia dormir todo mundo, botava as crianças na cama e pronto. Então, o casal foi tendo muito tédio, o casal foi ficando entediado, e ele se deprime e faz tratamento psiquiátrico. Aí que a coisa complica. E vocês podem imaginar onde que isso poderia levar se eles não se cuidassem, né?
E aí é uma cliente de terapia e ela começa a perceber que aquela situação não está boa, ela começa a se cuidar, ela começa assim a reorganizar seu tempo, porque muitas vezes a rotina é tão enfadonha que as pessoas não se cuidam, vão deixando, né? E aí eles começaram a abrir brecha no relacionamento para se encontrar e o casal se revitalizou. Lógico que isso não aconteceu nesse tempo que eu estou contando para vocês a história. Isso requer tempo, paciência, cuidado, olhar para o relacionamento e ver o que está acontecendo, entendeu? E aí, um outro caso, Mônica, esse é incrível, viu? Esse caso é incrível, porque é um casal de namorados. Eu contei um caso de uma mulher que tinha muitos filhos, né? Agora vou contar uma situação em que o casal estava na faixa dos 35, eles tinham mais ou menos a mesma idade, os dois super ocupados, né? Profissionais liberais e assim competentíssimos. Eles moravam em casa diferente, mas eles tinham liberdade de dormir na casa ou de um ou de outro. Só que quando ele chegava na casa dela, ela estava lá desarrumada, trabalhando, que ela tinha um trabalho que podia ser online, ela estava desarrumada, trabalhando, e trabalhando ela continuava, e ficava muito mal arrumada, não fazia nada para atraí-lo. E aí, esse casal, Mônica, de 35 anos, mais ou menos, eles tinham um plano de se casar. Só que eles foram para terapia, sabe por quê, Mônica? Porque o tesão acabou. E eles estavam com os hormônios em alta, estava tudo normal, mas a rotina deles é que era perniciosa. A rotina fazia com que eles se afastassem um do outro. E estavam juntos, imagina, há mais de 8 anos, viu? Era um casal de namorado, mas já estavam juntos há mais de 8 anos. Aí chegou um ponto, sabe aquela coisa, ou casa ou separa? Sabe como é, Mônica? Entendeu? Sim. Tipo assim, ou casa ou separa. Sabe aqueles namoros longos demais? Aqueles namoros longos? Sim. Então, ou casa ou separa. Aí, eles foram para terapia e foi tão interessante que eu fiz com eles, tentei fazer aquele exercício de olhar nos olhos, sabe, Mônica? Para que eles despertassem alguma coisa. E era tão interessante, eu falava, olhe para ela, para os dois se olharem. Eles achavam engraçado demais, eles riam, davam gargalhadas. Então, quer dizer, eles não tinham paciência de se olhar, eles não se curtiam, eles levavam a coisa assim mais na gozação. Então, resumo, é um longo trabalho terapêutico para eles fazerem novamente contato consigo mesmo, contato um com o outro, revitalizar o relacionamento e tornar aquela relação mais gostosa. Exato. E a notícia é que esse casal está se preparando para casar. Isso é legal. Isso é ótimo, que bom, que ótimo. Não é mesmo? E aí, Mônica, acontece uma coisa assim. Vocês que estão me ouvindo aqui, que vocês estão com a gente aqui, podem falar, mas você falou aí de casais da faixa dos 40, da faixa dos 30. Eu sou velha demais, eu já menopausei, eu sexo não é mais para mim, né? Não quero mais isso, né? Não quero mais isso. E aí, de novo, a questão da menopausa. Mônica, depois eu quero propor para você uma live de perguntas e respostas, porque eu estou vendo que estão tendo muitas, né? Então, as pessoas podem falar, mas eu estou velha, já estou após a menopausa, estou no climatério, isso não é para mim. Aí a questão é, a menopausa
menopausa em si, como eu já falei, né, Mônica? A gente já falou muito aqui, volto a falar que a menopausa é só a queda dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona. Mas, gente, não, estrógeno e progesterona. Mas a testosterona, que é o hormônio do desejo, ela continua em alta. Então, questões que acontecem na menopausa: falta de lubrificação, isso tem várias soluções. Você pode usar um lubrificante. A Mônica gosta de sugerir um óleo de coco, é isso, Mônica? Sim, um óleo de coco que é mais natural, ou lubrificante à base de água, Lubrificante à base de água. E outra coisa, na menopausa, muitas vezes é a mulher que está se depreciando, a mulher que está se achando feia, a mulher que está se achando pouco desejável. Exato. Então, não é? Você precisa se conhecer novamente, sexualmente, para saber o que te acende, né, Mônica? E é isso aí. E questão da menopausa, mulher que não tem mais libido após a menopausa, no climatério, gente, é muito cultural. Se você tiver presente que você continua sendo uma mulher desejável, e para isso você precisa se cuidar, se olhar no espelho, se apreciar, né? Você vai reavivendo essa tesão. Uma outra coisa que é o caso daquela cliente primeira que eu coloquei não interessa mais por sexo, não. Vocês podem falar, eu sou jovem, mas não interessa. Depois dos filhos, não adianta, não quero mais. Aí, Mônica, veja só, você sabe o que acontece? Se o parceiro dessa mulher que acabou de ter filho, né, já tem 2 meses, 3 meses, se ele não quiser, ótimo, vocês fazem um acordo, você não me procura, eu não te procuro, nós estamos aqui por conta dos filhos. O que é terrível, viu, gente? Porque casal que fica junto só pelos filhos, num futuro vão cobrar dos filhos. E isso não é legal, nem para o casal, nem para os filhos. Então, se a mulher não interessa mais por sexo, né? Está com baixo desejo, depois que teve os filhos, e tá bom para o parceiro, ótimo. O problema é quando não está bom para o parceiro, não é mesmo? Então, essa mulher que não quer mais sexo tem que procurar saber como é que está a saúde, como é que estão os hormônios, não é? Precisa de ir ao médico, se tiver com questões de lubrificação, cuidar disso. E uma outra situação, está saindo um pouco, né, Mônica? A conexão está fraca para você? Está ouvindo? Deu, agora voltei. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Você está ouvindo? Eu tô. Não? Eu tô. Eu não estou te ouvindo. Não? Deixa eu te chamar de novo, Gente, nós estamos com um problema de conexão. Eu não te ouço. Você me ouve? Agora. A Mônica saiu. Não, aqui ela. Olá? Vamos ver. Gente, a Mônica saiu do Instagram, eu estou convidando ela novamente a entrar. A Mônica está entrando agora. Agora, deu. Então tá, Mônica, eu estava dizendo... Legal. Bem-vinda. Já deu para reiniciar. Então, vamos lá, gente. Outras mulheres podem dizer... Não, a Mônica já voltou. Outras mulheres podem dizer o seguinte: eu não tenho tempo, estou cansada.
estou sem tempo. E aí precisa saber a raiz o motivo desse cansaço e dessa falta de tempo. Porque, gente, tempo é prioridade, não é mesmo? Tempo é prioridade, e quando eu priorizo um relacionamento, quando eu priorizo o relacionamento e a sexualidade, as questões do casal, a baixa libido, pode voltar, não é isso? A Mônica saiu e voltou. Assim também, né, Mônica? Às vezes a libido, aproveitando a situação, sabe, Mônica? Aproveitando a situação que a Mônica saiu e depois voltou, assim pode ser a libido também. De repente, a libido sai por algum momento ou por um tempo, vai que o casal teve um desentendimento, o homem falou uma coisa que a mulher não se agradou, ou a mulher falou alguma coisa que o homem não gostou. Então, tem que ver, gente, sexualidade tem uma sutileza, uma complexidade, porque sexualidade, desejo, está junto. Desejo, amor, tesão, saúde, não é? Prioridade é ser feliz com o parceiro, é isso mesmo. E aí, só voltando um pouquinho, Mônica, hoje eu estou... Segunda-feira a gente volta, viu, Mônica? E vamos ver se a conexão fica melhor. Então, tá vendo, gente? É um exemplo, né, Mônica? Esse é um exemplo. Então, gente, e aí nós temos um obstáculo na vida do casal. Um dos dois está com desejo em baixa. Nós temos um jeito errado de superar esse obstáculo, Mônica, que é o exagero de cuidado, sabe, ideia fixa, falar só disso, só disso. Quanto mais se falar, assim, como se fosse uma ideia fixa, a pessoa que está com baixa de libido vai se sentir mal, vai se sentir cobrada. Então, o exagero não é bom. O jeito certo de superar esse obstáculo, digamos, o jeito certo é o cuidado consigo mesmo, consigo mesma, e o cuidado com o parceiro. Arranjar momentos, criar momentos de estar junto, de toque, de abraço, de beijo. Eu costumo falar para o casal que está, quando um dos dois está com baixa de desejo, eu falo assim, imagine situações em que hoje é a noite da mulher dar prazer para o homem, né? E ele não precisa fazer nada, ele não precisa te corresponder, né? E num outro momento, o homem dá prazer para a mulher, né? Então, a questão nós precisamos de pensar em como solucionar esse problema. Uma dica prática que eu queria falar para vocês institua um dia da semana para o namoro. É simples, sabe? Um dia da semana. Pode ser terça-feira, pode ser segunda, sabe? Que tal hoje, segunda, um dia que, de repente, tem menos compromisso, né? Um dia para vocês namorarem, sentar um do lado do outro, né? Como eu fiz esse fim de semana. Que tal vocês verem fotos da família, lembrar situações, quando é que se conheceram, como é que estavam, como é que isso rolou, né, entre vocês, como as pessoas dizem. Mas essa é a dica prática. Mônica, eu vi que tem bastante perguntas aí, mas eu estou sem saber exatamente, porque a gente entrou, saiu. Não sei se a gente entrou umas 2h10, foi isso, Mônica? Você se recorda? 2h07. Nossa, então nós estamos... Já estamos em cima. Estamos encerrando. Mas eu só queria... uma importante, que é de uma mulher que perguntou
que tem vergonha, né, sobre a barriga, e ela queria se soltar mais. A barriga é um problema de praticamente todas as mulheres, né? A gente tem que entender que a nossa barriga, ela mexe com a nossa questão da autoimagem. Eu sempre falo para as mulheres, desvia a atenção da barriga, desvia, coloca um body, bota um brinco bem grandão, passa um batom, desvia a atenção dessa barriga. Põe um esquecimentozinho nela agora. E uma coisa importante, mulheres, a gente tem que entender, a Celisa falou, importantíssimo, atividade física vai te fazer muito, muito bem. E a tua barriga não precisa ficar trincada, quadradinho, mas ela, daqui a pouquinho, com essa atividade física, o bem que ele vai te fazer, essa atividade, ela vai estar ali, não vai mais te incomodar tanto. Mas agora, nesse momento, desvia a atenção, valoriza outras partes. Desfoca, né? Desfoca. Exatamente. Se arrume, se apronte. Bota brincão, batom. Bota brinco, se apronte. Gente, grande beijo. Grande beijo, Mônica, querida. Beijo para todos. Beijo, beijo, beijo.